Bem-vindos à nossa quarta aula de biologia. Hoje começaremos um tópico muito importante e legal de se estudar: citologia, o estudo sobre as células. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a organização dos seres vivos, teoria celular. A gente vai começar a introduzir o conceito de vírus e eu espero que vocês gostem. Vamos começar falando sobre o que é uma célula. De acordo com sua definição, a célula é um compartimento com outros compartimentos vizinhos. Então, todas estão aqui juntinhas, ok? E também falaremos sobre algumas áreas de estudo. Citologia, estudo das células. Histologia, estudo da história. Não é. É o estudo dos tecidos. Anatomia é o estudo do tamanho, da função e do lugar dos órgãos. E a fisiologia é o estudo do funcionamento dos órgãos. Então, por exemplo, anatomia. Seu coração fica perto do pulmão, ele bombeia o sangue. Fisiologia. Enquanto você está correndo, o coração tem tal efeito. Enquanto você está bebendo alguma coisa, seu coração tem tal outro efeito. Lembrando também da ordem que tudo é formado no nosso corpo. Então, por exemplo, as células vão formar os tecidos vão formar os órgãos vão formar sistemas, e os sistemas, né, um conjunto de sistemas, vai formar um organismo, ok? E também lembrando da definição de tecido, para quem não souber, que tecido é o conjunto de células com mesma forma e função. Então, é só lembrar disso aqui, ó. Organismo, conjunto de sistemas. Sistema, conjunto de órgãos. Órgãos, conjunto de tecidos. Tecidos, conjunto de células, ok? Bem, agora vamos falar sobre a teoria celular. É uma teoria que diz como definir uma célula, basicamente. Então a gente tem algumas características das células. Elas são a menor unidade do corpo, né? E são a base dos seres vivos. Todos os seres vivos são formados pelas células, né? Desde os unicelulares aos pluricelulares. Elas possuem metabolismo, né? Que é o negócio da respiração, digestão, etc. As reações químicas que acontecem nela. Todas se originam de outras células, né? Ou seja, elas se reproduzem. E elas possuem material genético que é passado para as células filhas, que depois de uma reprodução, mitose, por exemplo, o mesmo material genético, DNA, é passado para as células que vão ser formadas. Agora vamos falar um pouco de história. Essa parte vocês não precisam saber muito, mas é mais uma curiosidade. A primeira célula observada foi a célula da cortiça, usada para fazer, por exemplo, rolhas de vinho, quadros de aviso, né? É assim que o cientista que descobriu ela viu. Ele viu num microscópio rudimentar, é assim que ele viu, e aqui é uma foto mais moderna da cortiça. Ela é formada apenas por parede celular e ar. São células vegetais mortas. Então vocês podem ver aqui que só está o contorno das células. Esse aqui é o cientista, um inglês chamado Robert Hooke, e ele descobriu isso em 1665. Uma foto aqui do microscópio rudimentar. E aqui uma ilustraçãozinha dele descobrindo isso. Vale ressaltar também que o microscópio é nada mais, nada menos que um telescópio virado para baixo. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de células. Vamos começar pelas células procarióticas, basicamente bactérias. Um reino Monera, né? A coisa principal
desse grupo de células é que elas não possuem um núcleo organizado, ou seja, elas não têm membrana nuclear em volta do seu material genético. A única organela dessas células são cibossomos. A gente vai ver essa parte de organelas melhor nas próximas aulas. Possui membrana plasmática e parede celular. Temos também as eucarióticas, que são células que possuem núcleo, possuem uma quantidade imensa de organelas, mitocôndria, reg, rea, lisossomo, ribossomo, possui tudo isso e não tem parede celular. E ainda temos as células eucarióticas vegetais, que diferentemente da eucariótica animal, essa célula possui parede celular e um dos maiores diferenciais é que ela possui cloroplasto. Então, resumindo, o que todas as células possuem? Toda célula possui membrana plasmática, citosol, que é a tem uma diferença entre citoplasma e citosol barra hialoplasma. Citoplasma é o líquido, é meio que uma gelatina, junto com as organelas. Citosol ou hialoplasma, se escreve com H, o hialoplasma, é só a parte gelatinosa que a gente está se referindo. Então, todas possuem membrana plasmática, citosol, ribossomos e material genético, que é o DNA. Agora, vamos falar um pouco sobre os vírus. Os vírus são menores que as células, então eles precisam de microscopia eletrônica para serem vistos, que eles usam microscópios que usam feixes de elétrons para conseguirem ser vistos. Então, qual que é a estrutura deles? Eles são um material genético, que pode ser DNA ou RNA. O DNA é aquele que tem duas faixas e o RNA é aquele que só tem uma faixa. Bem, temos aqui então o material genético, que ele é envolto por uma cápsula proteica chamada de capsídeo. Essa aqui, ó, cápsula proteica. Isso aqui tudo é envolto por um envelope que contém glicoproteínas que faz ser possível o reconhecimento químico das células. Então, um vírus específico, isso aqui vai fazer ele achar um, uma- um tipo de célula específico no nosso corpo. Então, algum vírus que ataque, por exemplo, ahn, as células do nosso pulmão, isso aqui é feito para detectar as células do nosso pulmão. E é isso aqui que vai fazer com que ele saiba, aqui é do pulmão e é aqui que eu vou atacar. Eles podem ser chamados de especialistas, porque eles sabem qual é o objetivo deles, eles só vão atacar aquela estrutura. Temos ainda uma diferença entre os vírus. Então, por exemplo, os vírus que têm como material genético o DNA são chamados de vírus. Vírus de DNA, normal. Os vírus que possuem RNA são chamados de retrovírus. Vírus, um exemplo, da poliomielite. Um retrovírus, por exemplo, o vírus da gripe da HIV. Como é que você pode diferenciar? Na maior parte dos casos, retrovírus não possuem vacinas ou a gente tem que tomar todo ano uma dose da vacina, que é um exemplo da HIV e da gripe. A gripe você tem que tomar todo ano porque ela muda muito. A gente vai ver na nossa aula específica sobre vírus, que é, nossa, é muito legal. É uma das minhas favoritas. Que os retrovírus, isso aqui é a imagem de um retrovírus, eles usam uma proteína chamada transcriptase reversa para transformar o RNA em DNA e pôr dentro da célula que ele vai querer meio que tornar ela escrava. Essa transformação de RNA para DNA
faz com que haja muita mutação de um vírus para o outro, e é o que acontece no vírus da gripe. E você pode lembrar disso, né, que o RNA é retrovírus, olhando o Rzinho. R de RNA, R de retrovírus. Ainda temos algo muito interessante para falar sobre vírus. Vocês podem me perguntar: vírus são seres vivos? Sim. Vírus não são seres vivos? Sim, também. Por quê? Os vírus só possuem algumas características que as células têm. Lembra daquelas características que eu já falei há um bom tempo, se não me engano, sobre as características dos seres vivos? Então, os vírus, você pode defender como? As duas praticamente estão certas. Aí vai no que você acredita. Se você acha que ele é um ser vivo, por que que você acha? Você pode colocar alguns argumentos. Ele tem material genético e ele consegue se reproduzir. Os vírus, eles vêm de outros vírus. Agora, se você quer defender que ele não é um vírus, você pode dizer que ele é um ser acelular, então ele não possui células como todos os outros seres vivos. Ele é acelular e ele não possui metabolismo próprio. Então ele não consegue fazer respiração, digestão, ele não consegue. Ele tem que usar o metabolismo de outras células. Para vocês entenderem o que que um vírus faz, o vírus ele entra na sua célula e ele basicamente escraviza a sua célula, dominando o DNA dela e fazendo ele se reproduzir. Então ele usa o metabolismo da sua célula para ficar se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo. Ele não tem um próprio metabolismo, ele é um parasita. Ele precisa de outras células para conseguir viver. Agora uma parte que é basicamente curiosidade. Eu, pelo menos, nunca usei muito isso. Mas, se você quiser saber as comparações, pode ficar aqui que eu vou dizer. Então a gente tem algumas unidades de medida aqui, né, dos seres vivos menores, né? Então, a gente tem o milímetro, mm, que ele equivale a 0,001 metro, que você consegue olhar numa visão nua, né? Você consegue ver células maiores. Uma célula que você consegue ver são os óvulos femininos, né? Os gametas femininos. Que se você colocar numa superfície preta, e vamos dizer que o óvulo ele seja branco, você consegue ver isso bem pequeno. Mas se você conseguisse um óvulo, você conseguiria ver um pontinho branco na superfície lá. Você conseguiria. Temos também o micrômero, que ele é feito nessa letra aí, que equivale a 0,001 milímetro. Então, e a maioria das células, né, estão nesse grupo dos micrômeros, e organelas maiores, e você consegue ver na microscopia óptica, que é a normal que a gente usa, né? Que a gente usa não, né? Mas que microscópio lá, normal, tal. Também temos o nanômetro, que ele equivale a 0,001 micrômetro. Ele faz parte da microscopia eletrônica, né, que você usa feixes de elétrons para observar, e assim você consegue. Ele é usado para medir organelas menores e as maiores macromoléculas. E temos a última unidade, que é o angstrom, não sei se é assim que se fala, que equivale a 0,1 nanômetro. E ele é usado na microscopia eletrônica também, de moléculas e átomos. Agora, essa aqui é uma foto de uma microscopia eletrônica. Eles estão vendo bacteriófagos, né? Bacteriófagos, como o nome ele já sugere, são vírus que atacam bactérias. Daí, vocês conseguem ver aqui, né? Essa partezinha, tá? É aquele com as perninhas. E é legal de ver, eu gosto bastante de ver essas imagens aqui, é mó legal. E é isso, obrigado. Essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, começaremos com células, a gente vai ver a fisiologia delas, a anatomia, a gente vai ver tudo
a gente vai começar por membrana plasmática, que é algo muito importante para as células. Então, aguardem que nos próximos dias, provavelmente, eu já estarei lançando a próxima aula sobre membrana plasmática.